Olá para você que assiste esse vídeo. Aqui é a professora Yara. E agora nós falaremos sobre as funções compostas e a regra da cadeia. Vamos lá? Vamos agora apresentar a definição de funções compostas. Dado um conjunto de partida que nós chamaremos de D ou domínio, sobre cada elemento de D será aplicada uma função G. Essa função G resultará nas imagens G de x, que nós chamaremos de U. E sobre cada um dos elementos que são imagens de x pela função G, será aplicada uma outra função, uma função f, resultando nas imagens y, que é igual a f de g de x. Essas imagens pertencem ao conjunto de chegada, ou o contradomínio. Nós podemos dizer, então, que a função f de g de x é a composta de f com g, que também pode ser escrita dessa forma. E essa função, a composta de f com g, tem como domínio os elementos do conjunto D e como imagens os elementos do conjunto contradomínio. Vamos agora definir a regra da cadeia. Para falar sobre a regra da cadeia, nós vamos considerar que a função real g é derivável no ponto x e que f seja derivável no ponto u igual a g de x. Então, a função composta y, que é igual a f de g de x, ou seja, a composta de f com g, também é derivável em x. Se y é igual a f de u e u é igual a g de x forem deriváveis, a regra da cadeia mostra que dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx, usando aqui a notação de Leibniz. Se nós quisermos usar a notação linha, nós faremos y igual a f de u. A derivada de y, então, será a derivada de f vezes a derivada de u. Vamos agora mostrar como que esse resultado pode ser obtido partindo da ideia das taxas de variação. A função y, que é igual a f de g de x, é derivável. Isso implica que y é igual a f de g de x, é contínua no ponto x. Nós chamaremos g de x de u. E temos, então, que se ΔX tender a zero, então ΔU tenderá a zero também. Nós vamos mostrar que a regra da cadeia é válida, ou seja, dy sobre dx, que é igual a dy sobre du, vezes du sobre dx, partindo dessa taxa de variação ΔY sobre ΔX. Vamos escrever ΔY sobre ΔX de forma conveniente. Eu vou multiplicar esta razão por uma outra razão equivalente a 1. Nós vamos escrever que ΔY sobre ΔX é igual a ΔY sobre ΔU vezes ΔU sobre ΔX. Eu só troquei de lugar ΔU com ΔX aqui, ó. Agora nós tomaremos este resultado para calcular o limite da taxa de variação e chegarmos até a ideia da derivada. Primeiramente, nós vamos lembrar que ΔX tende a zero, implica que ΔU também vai tender a zero.
A igualdade que nós construímos anteriormente foi ΔY sobre ΔX, que é igual ΔY sobre ΔU, vezes ΔU sobre ΔX. Agora, nós vamos aplicar o limite nos dois membros dessa igualdade. Como nós temos aqui um produto de duas frações, ao aplicar o limite deste lado, também teremos que aplicar o limite neste membro da igualdade. E como aqui é um produto, então nós temos que aplicar o limite sobre esta razão e multiplicar pelo limite sobre esta razão, observando a variação. Nesse caso, ΔX tende a zero e aqui ΔU tende a zero. Esta daqui é a definição de derivada. Nós podemos entender que essa expressão pode ser escrita como limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, que é igual. Cada um desses resultados que nós construímos aqui é, então, a definição de derivada. Aqui é a derivada de y com relação a x, da função f. Aqui é a derivada de y, mas com relação a u. E aqui é a derivada de u com relação a x. Esta, então, é a regra da cadeia. Vamos agora resolver alguns exemplos. Seja a função f de x igual 3x mais 1 ao quadrado. Calcule a derivada da função f por meio de duas regras diferentes. A primeira regra que eu vou utilizar aqui vai ser a transformação desse binômio em um polinômio e o cálculo da derivada do polinômio. Então, se a função é f de x, que é igual 3x mais 1 ao quadrado, nós vamos transformar em um trinômio quadrado perfeito. Eu vou usar aqui a notação linha. F' de x será, então, a derivada de 9x ao quadrado mais a derivada de 6x mais a derivada de 1. Logo, a derivada dessa função usando a derivada de um polinômio é 18x mais 6. Uma vez que a função é 3x mais 1 ao quadrado, a primeira coisa que eu farei é chamar o que está dentro do parênteses de u. U, que é igual a 3x mais 1. Dessa maneira, u', ou seja, a derivada de u, é igual a 3. Assim, a nossa função f é igual a u ao quadrado. E aí, a derivada de f é igual a derivada de u ao quadrado vezes a derivada de u. A derivada de u ao quadrado vai ser 2 vezes u. A derivada de u, nós calculamos aqui, é igual a 3. Nós agora vamos voltar para a variável x, porque como u é igual a 3x mais 1, então nós temos aqui que a derivada de f de x é igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3x mais 1. Logo, a derivada de f é igual a 18x mais 6. E aqui nós temos, então, o mesmo resultado que foi obtido anteriormente. Suponha que nós tenhamos uma função composta de f com g. E g de 3 é igual a 6, g' de 3 é igual a 4, f' de 3 é igual a 2 e f' de 6 é igual a 7. Encontre f' de 3. Vamos entender esse enunciado?
Nós temos aqui, em primeiro lugar, uma função composta de f com g, ou seja, a função g foi aplicada na função f. A imagem de 3 pela função g é igual a 6. A imagem de 3 pela função derivada de g é igual a 4. A imagem de 3 pela função derivada de f é igual a 2. E a imagem de 6 pela função derivada de f é igual a 7. Pede-se a imagem de 3 pela função derivada da composta de f com g. A primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular a derivada da função composta de f com g. Aqui, nós precisamos aplicar a regra da cadeia. Então, fica a derivada de g vezes a derivada da função composta de f com g. Uma vez que devemos calcular a imagem de 3 pela função composta de f com g, então nós vamos substituir x por 3 nesse resultado. Então, nós temos a g' de 3 vezes f' de g de 3. Nós temos, então, que a imagem de 3 pela função g vale 6. E a imagem de 3 pela função derivada de g vale 4. Assim, temos que 4 vezes f' de 6 é igual. No caso de f' de 6, nós temos também esse resultado aqui, ó. F' de 6 vale 7, né? Assim, 4 vezes 7 é igual a 28. Logo, a imagem de 3 pela função derivada da composta de f com g é igual a 28. Ache a derivada da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre x ao quadrado menos x, para x igual a 2. Eu já adiantei algumas coisas aqui. Primeiramente, nós vamos chamar x ao quadrado mais 1 de u. E o denominador, que é x ao quadrado menos x, nós chamaremos de v. Então, a função f pode ser escrita como u ao quadrado sobre v. Isso implica que, para calcular a derivada dessa função, nós precisaremos da regra do quociente, em primeiro lugar, e da regra da cadeia aplicada na função u ao quadrado. Assim, a derivada de f, então, fica a derivada de u ao quadrado vezes v, menos u ao quadrado vezes a derivada de v, sobre v ao quadrado. Ou seja, a derivada de f, então, será 2 vezes u vezes a derivada de u. Aqui está a aplicação da regra da cadeia. A derivada de u ao quadrado é igual à derivada de u ao quadrado, que é 2u, e a derivada de u, vezes v, que já está aqui, menos u ao quadrado vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Já substituindo por x, substituindo u por x ao quadrado mais 1 e v por x ao quadrado menos x, nós temos que aqui é a derivada de u ao quadrado, que é 2u, vezes a derivada de u. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, vezes a função v, que é x ao quadrado menos x, menos u ao quadrado vezes a derivada de v. A derivada de v é a derivada de x ao quadrado e a derivada de menos x. Então, fica 2x menos 1 sobre v ao quadrado, que é x ao quadrado menos x ao quadrado. Mas a questão pede a derivada da função no ponto 2.
Basta substituir 2 na função derivada. E aí nós encontraremos a imagem de 2 pela função derivada. Isso é igual a 5 quartos. Então, é isso.